Boa noite, professoras e professores. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Rocha e eu ajudo professoras a conquistarem aprovação em concursos públicos na área educacional. Hoje nós estamos em um momento muito especial, então eu estou muito feliz que nós estamos tendo aqui a oportunidade de fazer a análise de um edital que está com condições de trabalho muito bacana. Então, eu já adianto para vocês, as alunas que já me seguem, que eu estou muito feliz com essa oportunidade que nós estamos tendo nesse momento. Então, estou muito alegre, estou muito feliz com a saída desse edital. Eu fico feliz quando eu vejo prefeituras que reconhecem a importância da docência e eu vou mostrar isso para vocês hoje nesse edital, de como que essa prefeitura está ali reconhecendo, né, que tem um valor do trabalho ali, um valor do reconhecimento salarial, muitas vezes, né? Eu tenho plena convicção de que no final vocês vão sair daqui com a certeza que você deve se empenhar para fazer esse concurso público. Eu já fiz a minha parte aqui, tá? Tem quase uma semana que eu não durmo direito para fazer isso aqui para vocês, para chegar com algo qualificado, para a gente realmente entender, para a gente dar passos muito acertados aí nesse processo, né? E concurso público, gente, para nós professoras, é algo que é um direito constitucional, que fala, olha, os professores deveriam ser selecionados por meio de concurso, porque isso evita que nós sejamos precarizados, evita que a gente fique atrás de vaga, né? O tempo todo dependente político, muitas vezes. Então, por isso que eu sempre fico feliz com concursos que pagam o salário, não que eu queria, né, gente? Porque eu queria 8 mil. Aliás, hoje eu vi um que pagou 8 mil no estado aí, eu vou até conferir, não tive tempo de olhar, dizendo que é o segundo melhor. Falei assim, gente, aí a gente fica feliz, né? Espero que seja 4 horas, porque aqui a gente está falando de 4 horas com 4 mil e pouco. Então, para quem é essa aula? Veja bem, essa aula é para você que deseja conquistar esse concurso público, a aprovação agora, que você não quer esperar o próximo concurso, você quer esse. E aí apesar da sua condição. Eu sei que você vai achar que te falta tempo para estudar. Eu sei que você vai pensar assim, nossa, mas eu já reprovei em vários concursos. Eu sei que tem gente aqui que vai falar assim, nossa, eu tô começando do zero. Já vi aqui. Tô começando do zero, já vi na minha caixinha ali que tem gente morrendo de medo. Não, mas é porque minha memória não é boa. Ou tem gente aqui que tá perdido, que chegou aqui e não sabe nem... Sabe essa figurinha que eu coloquei, que eu converso com vocês aqui nos slides, muito através de imagens, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão chegando aqui, olha, desse jeito, pensando, meu Deus do céu, eu preciso desse dinheiro, eu tenho um menino para cuidar, eu tenho família, eu tenho um marido, e a gente precisa, gente, só organizar esse processo. E eu adoro uma organização. Falo assim que meu cérebro só funciona dentro dessa lógica organizadinha. Até meus slides precisam ser organizadinhos, gente, porque quando a gente está muito desorganizado assim, é um problema, né? A Cristina tá, que pena que é aí mesmo. Não, gente, é uma oportunidade. Eu também xingo aí mesmo, mas eu já tô aqui preparada para ela. Já me preparei aqui, vocês vão ver que eu me preparei para enfrentar aí mesmo. E vocês também vão fazer esse processo aí, né? Veja bem, o que me legitima estar falando aqui com vocês? Por que as professoras costumam ouvir tanto quando se trata de concurso? Porque eu já fui aprovada em mais de 8 concursos na área educacional. Eu costumo dizer que é uma carreira que eu fui construindo por meio do concurso público. Mas sabe o que mais me alegra? Não foi apenas eu que consegui chegar nessa aprovação. Várias professoras têm chegado e eu amo receber essas fotos aí. Eu, inclusive, falo com as professoras, gente, olha, presta atenção. Um concurso só termina na hora que você assina isso aí. Enquanto você não assinou isso aí, esse concurso não terminou, tá? A gente só termina um concurso com essa hora, na hora que você assina ali o seu termo de posse e fala, o cargo é meu. Eu não vou ler essas mensagens, mas são mensagens de agradecimento de professoras que alcançaram o seu objetivo, né? A gente se forma em pedagogia para ter um cargo público ali e ganhar o salário que merece, né? Tô vendo a Aline ali, já falando, olha eu aí, e a Aline eu falo que é um dos meus cases de sucesso, né? Um dos muitos cases de sucesso, e eu gosto muito da história dela. Por que eu gosto da história da Aline, gente? Porque ela passou, não foi nenhum, não, gente. Foi em 5, vai me passar daqui um tempo. Logo, logo, ela assim, nossa, professora, eu tenho mais aprovação do que vocês. Não vou contar a história dela toda aqui, né? Mas ela tá sempre, é uma figurinha conhecida aqui nas minhas redes sociais, né? Porque ela sempre aparece, está presente em tudo. Mas eu fico muito feliz, porque a Aline veio de um lugar que ela não sentia confiante. E tenho certeza que vai estar aí
cada vez mais próximo de um cargo muito melhor, gente. Eu tenho certeza. E aí me conta aí, gente, não é bacana? Conversa comigo aqui, gente, vamos aí compartilhar. Não é bacana, gente, o dia que a gente assina esse termo de posse, gente? Não é boa essa sensação? É isso mesmo, gente. Não vamos começar a colocar já problema. Nossa, a banca, não, gente. Vamos embora lutar da melhor forma possível para a gente alcançar os nossos sonhos. Essa é a minha estratégia, né? Então vamos lá esquecer isso, todos esses problemas, tudo que vocês escutam, nossa, é difícil. Não, gente, vamos focar, vamos aqui, vai dar certo. Eu tenho um histórico de muitas aprovações e dessa vez não será diferente. Meu sonho de consumo era muito meu sonho de consumo, gente. Hoje a gente brinca aqui que é para frente. A gente chega em um, quer um melhor, e a gente fica viciada em passar em concurso. É realmente viciante. Até fazer prova se torna viciante, tá, gente? A gente aprende a analisar tudo, fica uma delícia, né? E por que eu posso, né, como eu estava dizendo para vocês, contar isso para vocês? Porque eu sou um pouco como vocês. Já fiquei ansiosa por essa data, já foi meu sonho de consumo, e tinha um que era muito meu sonho de consumo, que era o PBH. Hoje eu tenho maturidade para chegar aqui e falar com vocês, escuta aqui, esse é um bom concurso. Na época, ninguém me falava isso, então eu era apaixonada com a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas o que eu queria falar com vocês? Sabe esses sentimentos, esses desejos, essas sensações que vocês têm aí? Eu também sentia isso, gente. Eu também sentia isso porque eu vim de uma cidade muito pequena, todo mundo já conhece Pavão, pelo menos minhas seguidoras, gente, lá de Pavão. Inclusive, essa foto que vocês estão vendo no fundo, eu vim dessa cidade, nesse bairro aí. Essa condição aí, bem lá no norte de Minas, quase Vale do Jequitinhonha. E eu tenho uma lembrança, gente, de muita dificuldade mesmo, assim, de às vezes de ser difícil até sonhar com outras coisas que era diferente, não tinha muitas referências, né? É uma cidade hoje tipicamente de idosos, inclusive, porque as pessoas não ficam aí, saem. E eu queria uma vida melhor, gente. Eu sonhava em ter um bom salário. Eu sempre falei que eu gostava de andar bem arrumada. Eu gosto de me vestir bem. Inclusive, como professora, pode se dar esse luxo, né? Tem gente que vai contrariar, mas eu sempre fui arrumadinha, até para trabalhar na escola, nunca me enlouqueceu, não. E aí eu achava aquilo melhor bacana. E até isso era difícil, porque a gente não tinha muita referência. E eu costumo falar que lá, sabe qual que era a minha referência profissional, gente? Eram as meninas que trabalhavam em banco. Porque elas trabalhavam arrumadinho, e toda cidade tem um banco, né? E eu achava aquilo maior legal, assim, gente, que bacana trabalhar em um banco que ia arrumada. Eu ia passar mal, porque eu não consigo fazer tarefas burocráticas. E aí eu queria isso. E eu comecei a perceber o seguinte, gente, a escola. A escola, assim, meus pais são analfabetos. Meu pai, na verdade, ele assina com o dedo, literalmente, gente. E a minha mãe, ela tem a 4ª série. Se tivesse a escolarização que eu tenho, ninguém ia ganhar dela, porque eu falo que se ela fosse advogada, gente, misericórdia. Eu acho minha mãe muito mais esperta do que eu. Mas, enfim, só que eram pessoas que não tinham escolarização. E a gente fala que essas famílias que são aí das camadas populares não investem tanto na escolarização dos filhos. Em que sentido? Eu não tinha obrigação de estudar. Por que eu não tinha obrigação de estudar? Porque meus pais não estudaram. E isso não era tão claro assim. E isso é a sociologia que fala isso. Eu vou mostrar um pouco disso aqui para vocês. A gente estuda isso na sociologia da educação. E a escola se desponta ali para mim como um lugar de possibilidades. Então, por isso que eu respeito muito meus professores, e respeito muito as professoras que estão aqui comigo, sempre respeitei, porque a minha transformação de vida, a educação pública é o que me traz, é o que me legitima falar aqui com vocês. E aí foi a escola que foi formando em mim esse desejo de estudar, de querer mais, de ir para frente, e é por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês. Eu sou fruto de uma educação pública. É por isso que eu aposto, é por isso que eu respeito essa educação. E eu não sei como, gente, mas eu saí dessa cidade e, de algum modo, essa busca incessante me levou, gente, até o FMG. Vocês acham que quando eu saí de Pavão, eu sabia o que era o FMG? Cheguei nesse FMG, entrei em grupo de pesquisas. Essa pessoa que está aqui, ó, negra, aqui junto desse professor, é a Nilma Lino Gomes e o professor Juarez Dairel. Eles sempre estão nas biografias aí pra gente, principalmente de Contagem. Contagem cobra muito os dois, porque é uma linha parecida. Então, eles eram coordenadores desse grupo de pesquisa, da qual eu fazia parte. Então, o mestrado, essas coisas que eu ensino hoje, tudo para vocês aqui no PPC, vem dessa origem ali, de ter professores, né? Hoje são eméritos aqui da faculdade, de professores brilhantes que foram minha referência ali. E eu construí
essa trajetória. Mas e onde que entra o concurso, professora? Eu saí lá de Pavão, conheci uma boa vida danada nessa UFMG. Tudo que eu queria, gente, eu queria uma estabilidade profissional. Essa história que eu tô falando com vocês, de que eu saí do interior, que era menina pobre, que participou disso, tal, tá nesse livro aqui, ó. É um livro publicado aí, né, pelo Ministério da Educação, inclusive, que fazia a manutenção financeira desse projeto que eu falei com vocês. É um livro acessível, tem ele na internet, que chama Caminhadas de Alunos de Origem Popular. Origem popular é pobre, né, gente? Só quando a academia a gente não fala pobre. É porque nessa época, na UFMG, não era comum chegar alunos. Inclusive, meu local de trabalho hoje, vou contar para vocês daqui a pouquinho, sou concursada lá no UFMG, daqui a pouco eu chego nessa parte. E aí, esse livro, ele vem para contar qual que era a diferença de alunos igual eu, que vem lá do interior e que chega na Universidade Federal, que não era tão comum nessa época. E aí, nesse livro, eu falo que foi justamente o quê, gente? Uma escola que me deu possibilidades e que eu, de vez em quando, eu me emociono, custei para me acostumar, para me falar que a escola me ensinou a ler a vida, a ler o mundo de uma outra forma, né, a criar possibilidades, e tá tudo aí escrito nesse livro. Então, eu acabei nesse processo todo, conquistando a minha aprovação desse sonho que eu estava lá no FMG antes de eu me formar. Então, antes de eu me formar, eu acabei passando em 2 concursos públicos, lá na minha época de estudante ainda, quando não era tão tranquilo, quando não tinha tantos concursos igual hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês, muito rapidamente, só o final desse e-mail aqui. Esse e-mail eu mandei para o coordenador do meu curso na época, falando necessidade de adiantamento do curso devido à aprovação em concurso. Falei, olha, preciso muito da colaboração de vocês. Esse concurso foi extremamente concorrido, com mais de 100 candidatos por vaga. É um lugar onde o pedagogo é melhor remunerado. E, além disso, acho que vai ser uma experiência muito rica e uma segurança para mim. Sou do interior e moro na moradia universitária. Sair da graduação com um emprego garantido muda muito a minha vida. Acho que seria, lamentavelmente, se eu não conseguisse tomar posse desse concurso. E olha só para vocês verem como a gente precisa entender esse processo todo como uma busca incessante pelas coisas, né? Quando eu estava no 5º período, muitas pessoas falavam assim, nossa, mas para quem vai fazer um concurso? Está no 5º período? Não, gente. É a oportunidade que está ali diante de nós e nós precisamos fazer dessa oportunidade, né? Nós precisamos fazer desse edital que está aberto aí. Presta atenção, nós estamos na nossa aula e eu estou justamente falando para você o que precisa nortear as suas ações agora. Tem um edital aberto e a gente vai correr atrás dele, independente das condições. A gente vai dar o nosso melhor para a gente chegar com propriedade e vencer essa banca, tá bom, gente? E aí, a partir dessa trajetória toda, uma coisa que eu sempre prego aqui no PPC é que a gente faz aqui uma carreira. Esse concurso, ele é importante? Mas a gente fala sempre o seguinte, você vai entrar em um, você vai entrar em outro concurso, né? E a gente vai transitando por vários lugares aí nesse processo. Então, eu comecei lá em Ribeirão das Neves, porque aquele concurso bom que eu falei com vocês não me chamou. Eu comecei em Ribeirão das Neves, depois eu fui para o PBH, meu sonho de consumo aí, né? E eu fui, maior parte do tempo, coordenadora pedagógica na rede municipal de Belo Horizonte. Eu trabalhei na rede uns 9 anos, mais ou menos, até exonerar. Concomitantemente, eu passei no concurso de pedagoga social, que era um concurso fora da educação em Nova Lima, que eu trabalhava no CRAS. Isso é muito importante, a gente acessar vários concursos nesse sentido. E hoje eu trabalho aqui como pedagoga na Escola de Engenharia da UFMG. E eu tenho muito prazer de contar para vocês que aquele lugar que era meu sonho de chegar, hoje é o lugar onde eu atuo como pedagoga, né, numa escola de engenharia das ciências exatas, né? Sou mestre em educação hoje, no caminho aí para o doutorado, e isso me alegra muito, e é essa trajetória que eu quero para vocês. É isso que me legitima a chegar aqui e falar para vocês, olha, eu sei como fazer isso. Eu desenvolvi um método e eu ajudo professoras a conquistarem aprovação em concursos públicos na área educacional. Toda essa experiência me legitima a chegar aqui e mostrar para vocês o caminho mais efetivo para chegar lá. E aí a gente fala em desenvolvimento profissional docente. Então, eu poderia estar contente lá com o meu cargo, né? Eu poderia estar feliz aqui na UFMG, com toda essa história que eu falei com vocês, mas
poderia estar fazendo um doutorado, quem conhece minha história sabe que eu gosto das questões acadêmicas, mas eu tenho uma meta. A minha meta com a minha história que eu te contei é justamente levar vocês também a chegar lá, é levar vocês para esse lugar, para essa carreira, para essa trajetória. Eu tenho certeza que nós vamos juntas aqui, da melhor forma possível, conquistar essa aprovação nesse concurso. Esse é uma oportunidade. Nós vamos construir uma carreira no mundo dos concursos públicos, né? Então, gente, nós vamos agora sim, entendido isso, entrar aqui na análise do edital, dito tudo isso, a gente vai chegar aqui no ponto por ponto. Puxa sua cadeira, porque a gente vai demorar aqui, tá bom? A gente vai demorar bastante, porque eu passo ponto por ponto, nós nem chegamos ainda ao conteúdo programático. Então, a banca é a Inmeso, o Instituto Mineiro Educar e Sorrir. Qual que é o contexto dessa banca hoje? Essa banca, ela vem ganhando todas as licitações, todos os processos que tem aí, a Inmeso vem ganhando. E aí, agora, a gente já tem um pouco mais de experiência com a Inmeso. Antes a gente tinha zero experiência com essa banca. Tudo que a gente tinha sobre essa banca era leituras de editais bem qualificadas, porque não tem questões disponíveis da banca, tem pouquíssimas questões disponíveis da banca, né? A gente precisa ir entendendo como é que funciona. A gente já acompanhou aqui 2 concursos e tem um marco para a gente agora, que essa prova é de Ibirité, no domingo, que vai ser uma prova que a gente vai colocar em xeque ali, justamente como que essa banca vai lidar com o edital que teoricamente estava muito bem feito. A gente teve aí o concurso de Ibirité, de Sabará, que não foram boas experiências. A gente já sabia que ia desde a análise do edital, que seriam provas que não estavam coerentes. Lá em Sabará foi muito pior a situação, não estava coerente com um concurso de educação. Lá em Sabará teve uma melhora, mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Mesmo quando a banca tem esse perfil, presta atenção aqui, candidatos que são bons, bem preparados, né? Não são bons, eles estão bem preparados, eles conseguem passar. Nós tivemos aprovação em Sabará, e eu creio que até nesse da educação infantil, que a gente não focou tanto aqui no PPC, vai ter também aprovações, porque a pessoa, quando tem uma qualificação, gente, ela consegue passar por qualquer situação. Então, o que é difícil para você, não é difícil só para você, é difícil para todo mundo. Isso é também um ponto comum do concurso público em áreas como a educação, né? Então, veja bem, a gente vai ter essa experiência. Eu não tenho preocupação com banca. O que eu quero é um concurso aberto com boas condições de trabalho. E se fosse uma vaga, professora, tá tudo bem. Faz sentido para você, é interessante. Vamos nos preparar, vamos preparar juntas, vamos chegar lá da melhor forma possível, porque tem uma oportunidade aberta, né? Então, isso é o que eu tenho que falar sobre a banca. Agora nós estamos muito qualificados. Nesse edital, eu acho que nós vamos conseguir aproximar muito mais. Esse edital deles, agora, apesar de chatinho, está dentro de um padrão aí da educação, e vocês vão entender por quê. Está dentro certinho aqui do padrão, do que costumam cobrar por aí. É o tipo de edital que eu gosto? Mas não. Mas é o que nós temos para hoje e é possível, né? Diferente de outros que falaram assim, gente, isso aqui tá péssimo. Esse não tá péssimo. Esse tá aí na média, tá bom? Tá na média, é como eu avalio. O de Ibirité eu achei muito melhor. Mas a gente, né, o dessa de domingo que vai acontecer. Vamos ver como que eles vão lidar aí, né? Então, a data da inscrição é de 10 horas do dia 11 do 11 até as 17 horas do dia 11 do 12. Tem um mês aí de inscrição e para uma única vaga. Que isso não é importante para gente. Deixa eu contar para vocês uma outra surpresa que eu estava esperando, gente, nesse concurso, que saísse vaga para supervisores e orientadores. Não saiu nesse concurso. Eu estranhei muito. Não sei se vai ter outro concurso. Se vocês souberem aí, me fala sobre isso. Se vocês estão sabendo, mas eu estranhei não ter nesse concurso vaga para supervisores. Eu já estudei todo o plano de carreira, porque vai estar no edital de vocês, o plano de carreira. Inclusive, já tem aula pronta sobre o plano de carreira aqui no PPC, porque eu já coloquei lá para vocês. E fala que eu já entendi lá que a direção é indicada, inclusive está no edital, e tem uma coordenação geral também que é indicada, né? Mas tem
esses supervisores, esses orientadores, que é concurso. Então, eu estou na expectativa que em alguns momentos a gente vai, em algum momento a gente deve ter um concurso aí para esse cargo também. Creio eu, não vi nenhuma informação a respeito, mas eu senti falta desse cargo aqui. Era 40 horas, né? Se com essa, eu imagino que ia ser um salário bem bacana para 40 horas. Vamos ficar nas expectativas. Se souberem alguma coisa, vocês me avisem, né? A isenção para quem deseja ir de 11/11 até 13/11, isso é rapidinho, não pode perder o time. Eu não vou falar muito detalhadamente como é que vocês conseguem essa isenção, porque vai tomar muito tempo da gente. A prova é dia 25/1. Presta atenção. Aqui a gente tem um bom espaço de tempo para estudar aquilo que precisa. Tem concursos que saem com 2 meses e meio até a prova. Aqui nós temos 4 meses. Professora, comecei a estudar agora, estou perdida. Dá tempo. 4 meses você consegue se organizar se você tiver um método, se você tiver ali uma forma, dá para você estudar bem, dá para você vencer sua dificuldade em redação, né? Nós temos aí a reserva de vaga de 5% para candidatos com deficiência e temos a reserva de vaga de 20% para cotas de negros. O que acontece com as cotas? Presta atenção. Lembra que Contagem colocou um terror danado no edital? Se você se autodeclarar preto ou pardo e a banca desclassificar, você perde a classificação. Essa aqui não. Tá tranquilo para gente, para quem se autodeclara preto ou pardo, de forma ética, claro, né? A gente vai... o que essas bancas mudaram nesses últimos editais, gente? Antes, a entrevista, né? A fase lá de identificação, o processo lá de observar mesmo ali de como que é, né? A banca de verificação, ela era anterior. Agora não, sai o resultado final. Depois do resultado final é que tem esse momento de verificação. E lá no de Contagem era assustador, porque falava assim: se você for desclassificado, já era. Você nem vai para a ampla concorrência e perdeu sua vaga. Aqui não, olha, presta atenção que isso é importante para gente. Então, essa fase, essa etapa de verificação é posterior. Sai o resultado final e tem depois isso. Agora, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às respectivas vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Ou seja, você pode ficar tranquilo dentro do seu universo de vaga. Professora, só tem 20 vagas, que eu sei que vocês estão pensando isso. Para quem é cotista, já muda a história, né? Já muda a história, porque você pode ficar em classificações bem posteriores. Óbvio que faça isso de forma ética, de forma íntegra. Se você realmente se autodeclara preto ou parda, faça isso e o edital te dá aí uma certa tranquilidade. E aí, olha, presta atenção aqui, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação com conteúdo falso, com o intuito de usufruir das vagas, ofertado aos negros, estará sujeito, né? Aí fala lá as penas e tal, mas é informações falsas. E aqui, ó, vai dizer o seguinte, ó, não será considerada falsa a declaração de candidato que manifestou o desejo de concorrer às vagas reservadas e prestou informações fidedignas de seu fenótipo, mas que não foi considerado negro pela comissão examinadora em razão das características fenotípicas da aparência, né, ao tempo da análise. Então, isso aqui te deixa tranquila. Quem se autodeclara parda pode tentar, sim. Gente, isso é uma questão tão complexa. Eu até trouxe certa vez o professor Rodrigo Ednilson, que ele é responsável pelas bancas de heteroidentificação aqui na UFMG. A gente tem até uma live que eu estou com ele aqui no PPC, a gente discutindo isso. Essa questão hoje é extremamente complexa, mas esse edital aqui me deixa tranquila, porque se você se autodeclara parda, vai lá pelo procedimento, o máximo que vai acontecer é você voltar lá para a branca, diferentemente de Contagem, que falou, olha, você, se não for considerado, você vai perder a sua vaga, né? O candidato cuja autodeclaração não for confirmada concorrerá às vagas destinadas à ampla normalmente. Então, preste atenção. Se você se autodeclara pardo, isso aqui é um direito seu. Preto ou pardo, é o que fala a legislação. Se a banca vai entender de outro modo, você vai voltar lá para a ampla. Mas isso aqui precisa ter íntegro, gente. Precisa ser, você realmente precisa entender, né? O que o professor Rodrigo Ednilson fala é que essa cor precisa ter te impedido, muitas vezes, de ter um acesso total ao conhecimento ali, né? Ele tem um livro que chama Quem Quer e Pode Se Declarar Negro no Brasil, porque isso foi se avançando. Na minha época, essa definição era muito diferente do que é hoje, gente.
Então, fiquem atentas a isso, mas o edital me deixa tranquilo. Eu já vi muitas professoras que chegou aqui no meu curso que eram pretas e não usava esse benefício das cotas. Depois que a gente conversou sobre isso, as professoras começaram a fazer uso desse direito constitucional que está aí para a gente fazer uso. Combinado? Então, se autodeclara, você já sabe que está lá, que vai aumentar as suas possibilidades. Das provas, 4 questões, A, B ou C. Eu sei que tem vários professores que me acompanham aqui que não são necessariamente pedagogos. Eu estou com a promessa de fazer um curso para vocês. Nesse aqui eu não iria ajudar tanto como eu gostaria de ajudar, por isso que a gente não vai ter uma turma específica para vocês, que eu ia dar o conteúdo de conhecimentos gerais, mas a gente tem aí, professor de ensino religioso, língua estrangeira, matemática, português e o nosso, claro, né, de educação básica 2, que é o nosso. E esses aqui são professor de educação básica 3. Presta atenção aqui também, quem que é aprovado nessa prova? O candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% do total de pontos das provas inerentes às vagas. 50% tem que acertar, ok? Professora, foi muito bem em uma e daqui a pouco vai dizer, zerou em uma, tá? Deu ruim, né? Fez 80% da prova, mas zerou uma disciplina. Tem problema. Por isso que isso aqui é importante. Será aprovado, reprovado, desclassificado de zerar qualquer matéria. Então, não pode zerar. O único pré-requisito aqui quando não chega no número de vagas, é isso. Não posso zerar nenhuma e tenho que ter 50%. Isso aqui não é difícil de fazer isso aqui para candidato que estuda bem, tá? Isso não é difícil. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer boa classificação, a gente quer luta por primeiras colocações, como é típico aqui no projeto Professora Concursada. Reprovado, desclassificado, que não acertar 50% do total de conhecimentos específicos. Olha, fiquem atentas e atentos para essa questão do conhecimento específico. Porque quem não sabe fazer análise do edital vai achar que conhecimentos específicos não é muito importante. E é muito importante. Primeiro aqui, você tem que acertar 50% de conhecimentos específicos. Mas não é só isso que a gente tem que saber, não, né? A gente já sabe também que a prova vai durar 4 horas, sendo provas objetivas realizadas junto com as provas discursivas. Isso aqui é típico, né? 30 questões objetivas, mais uma prova discursiva. O que eu falo com as PP7s aqui? Professora que não está acostumada a sentar 1 hora, gente, de estudo, que morre para estudar 1 hora, vai conseguir concentrar em 30 questões no dia da prova por um milagre? Mais uma redação, gente? Seu cérebro dá conta disso? De pensar, de estar lá emocionalmente bem? Não dá conta, né, gente? Por isso que a gente começa a se preparar para esse momento com muita antecedência, né? Nós temos aí a tradicional prova de títulos, diploma de pós-graduação, né? 2 pontos por título, na área específica, deixa eu ver, diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação, estrito sensu, na área específica do cargo para doutorado. Doutorado vai dar 2 pontos, gente. E depois, estrito sensu, que é sempre esse de mestrado e doutorado, o mestrado vai te dar 1 ponto, que é aquilo que a gente fala o tempo todo. Carreira acadêmica, especialização, te dá 1 pontinho aqui a mais. Faz diferença, professora? Faz. Faz muita diferença num concurso que é concorrido. Te tira, te leva à reprovação. Não é assim também, né? Mas isso aqui te dá um pouco de folga aí. E meio ponto de pós-graduação, e você pode juntar até 2, né? O total de 1, totalizando aí 4 pontos. Isso aqui se torna insignificante quando a gente vê, sabe o quê? Redação. Eu vou mostrar aqui para vocês como o que vai definir esse concurso não é a prova objetiva. Vai definir aqui, presta atenção, 2 coisas definem a conquista da aprovação dessa prova: específicos e prova de redação. E vocês vão entender por quê, né? Chegamos aí na bendita redação, que eu sei que vocês têm pavor e que não era para ter, porque redação é técnica, redação é objetivo, igual ao PPC aqui. Existe um método de você construir essa redação, que quando você entende, você consegue fazer aquilo com toda a redação, desde que você tenha um repertório, né? Você vai adquirir a estrutura, aprender tudo sozinho, você tem que ter o repertório. Olha só, o caráter eliminatório e classificatório. O que é isso, professora? Te elimina e te classifica. Tem algumas partes que é apenas classificatória, tal como o título. O título não vai eliminar ninguém. Se você não tiver título, tudo ok. Você só não vai ter pontos, né? Isso é apenas classificatório. A redação aqui te classifica e te elimina. Já falou lá que se você não fizer 50%, você está fora dessa brincadeira aqui. O texto e o tema. Presta atenção, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque senão nossa aula fica muito longa, né? E às vezes a gente precisa de mais tempo
para discutir as coisas, porque eu sou uma pessoa das minúcias, né, gente? O texto lá está dizendo aqui, olha, minhas alunas vão lembrar disso. Dissertativo sobre tema contemporâneo de conhecimentos gerais. Temos observado aí uma tendência das bancas a fugir um pouco dos conteúdos educacionais, né? Daquilo que foi 90% das vezes. Uma banca que cobra apenas aquilo do conhecimento educacional. Eu acho mais pertinente, mas elas não têm sido a tendência das últimas redações que a gente tem acompanhado aqui. E por que isso é importante, gente? Olha, dissertativo te falou aqui se é argumentativo ou expositivo? Não te falou. E aí, professora, eu não sei nem o argumentativo, você está falando que tem dois tipos? Tem dois tipos. Você precisa conhecer os dois, num caso desse aqui, precisa conhecer os dois. É difícil, professora? Não. Você vai ter, de forma objetiva, você vai ter que entender como é que constrói a estrutura de um e a estrutura de outro. O resto é só ter arcabouço teórico para fazer isso, né? Então, tão importante quanto ter essa dimensão aqui da estrutura, do repertório, do que vai cobrar, é entender isso aqui, ó. O que é um texto dissertativo? Que eles podem estar lá para vocês, um texto que você tem que se posicionar, que você tem que argumentar, ou um texto que você precisa apenas demonstrar que você tem conhecimento sobre aquele tema, sem necessariamente convencer o leitor. Aí faz muita diferença, você já ganha muito ponto se você entender isso aí, né? Então, olha, a pontuação, o que eu falei com vocês que define? Presta atenção aqui, olha. Vocês lembram quanto valia a prova na PBH? Vocês lembram quanto valia? Coloca aí quanto valia a redação da PBH, que era 2. E aqui, olha, tá na mesma linha. Candidatos que forem bem nessa, que classificarem aqui nessa prova. Vai ter muita classificação, tá? Vocês já viram os 20 lá ficar desesperados? Não sei por quê que vocês ficaram desesperados. Nós tivemos prova regionalizada agora com pouca vaga. Eu acho que as PP7 já estão tão acostumadas que elas não sofrem mais com isso, né? Mas, gente, essa prova, 60 pontos, exatamente. Olha o que acontece aqui, ó. A mesma coisa, 50 pontos. Eu falava com as PP7, razão dos meus surtos nas horas das aulas. Vocês precisam ver redação como ninguém. E é possível fazer um bom curso de redação, como muitas professoras fecharam redação da FGV, tá? Da FGV fecharam redação porque a gente sabia que quem ia definir o concurso é a redação. De novo, olha, o que define esse concurso é redação. Ponto. Você vai precisar estar entre as 200 pessoas que eu vou te falar daqui a pouco. 250, mais ou menos, que eu acredito que é o que vai aí, até 300. Que pode ser, dependendo do empate, eu vou dizer como que eu faço esses cálculos e tem um erro da banca aqui. Eu vou apontar para vocês onde que está. É um número de no mínimo 20. PP7 vão precisar de 30, porque elas aprendem a escrever, sabem, então normalmente a gente usa 30 e tem gente que precisa de mais, a gente vai precisar de resumir isso aqui. É até 30 linhas, se chegou ali numa redação de 30 linhas, tá maravilhosa, né? Pois bem, olha só, onde que eu falei com vocês que tá o erro e que vocês começam a ficar desesperadas sem necessidade nenhuma. Aí já cria uma objeção na cabeça, achando que um concurso desse não é para você, porque você não entendeu direito as coisas. Preciso te falar, ó, isso é uma oportunidade e nós não vamos perder. A banca tá errada aqui, ó. Serão corrigidas as provas dos candidatos, discursiva dos candidatos, até a 10ª colocação. Não tem como ser até a 10ª colocação, porque nós estamos falando de 20 vagas, mais cadastro reserva, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. O que tem acontecido? Como é que vem escrito? Eles erraram aqui onde? Normalmente as bancas colocam o número de vagas vezes 10, né? Que aí seria mais seria 200, né? Só que ainda te fala aqui o seguinte, ó, mais os empatados, ou seja, chegou lá o fulaninho, que acontece quando chega ali justamente nos 200 mais ou menos. Aí chega nos 200, o que acontece? Muita gente empatada ali dentro da média. E todo mundo que empata nessa última colocação dos 200 também entra. Tá te falando aqui, ó. Mais os empatados nessa última colocação dos 200, mais pessoas com deficiências aprovadas, mais os participantes negros. É por isso que dá aquela diferença lá na hora que a gente não consegue entender direito o que aconteceu, porque os candidatos negros, eles muitas vezes são chamados aqui, além dessas cotas. Vocês estão entendendo como vocês desesperam à toa? Nós estamos falando aqui, olha, que se você se prepara bem, você está dentro aí do universo de, até aí vamos colocar uns 250 pessoas.
de possibilidade de fazer uma boa redação e ir lá para as primeiras colocações, porque muitas professoras aqui no PPC fizeram isso, né? Já falamos aí dos 50% da redação, já falamos aí também da aprovação, ok? Outra coisa que é importante, às vezes você vai se preparar comigo, às vezes vai fazer outra escolha, mas presta atenção numa coisa aqui. Esses concursos de hoje, você não pode ser tão especialista. Se você achar que você vai fazer um cursinho ali, lero-lero, que te entrega conteúdo pela metade e que você vai chegar e conseguir fazer bem uma prova dessa, não vai. Por que você não vai conseguir? No caso de Santa Luzia, diferentemente da PBH, que a gente tem ali o quê? Uma separação. A gente tem na PBH a educação infantil e o ensino fundamental. E aí a gente consegue fazer um específico ali bem focado, certo? É assim ou não é? Vocês vão entender isso agora. A gente estuda ali muito determinados módulos, inclusive para educação infantil. O PP7 sabe quais são os módulos que tem que estudar bem, tanto para um quanto para outro. E no fundamental, a gente... Qual que é a regra, basicamente? Infantil, você tem que conhecer aquele módulo cuidar, o brincar e o educar, sim, profundamente. Você precisa conhecer tudo e mais um pouco, e mais as diretrizes ali para a educação infantil, né? E no fundamental, a gente tem alfabetização e letramento, educação matemática e o tudo que é voltado ali mais para esse fundamental. Aqui, olha, a banca vai... Como esse cargo aqui, ó, é para a educação infantil e para o ensino fundamental. Você precisa conhecer das duas coisas. Você precisa ser bem informado nesses dois pontos aqui. Tanto na educação de primeira infância, que estão chamando aqui, na educação infantil, quanto aqui na quarta série, até a quarta série aqui do ensino fundamental. O que isso significa? Significa que nesses conhecimentos específicos aqui, você tem que conhecer profundamente essas duas especificidades do que tem na educação infantil e no ensino fundamental. Para vocês que não entenderam essa nomenclatura, porque muda, né, de município para município, de rede para rede, eles chamam lá de professor de educação básica 1, isso aqui são fontes lá do plano de carreira, tá? Atuação na educação infantil, no ensino fundamental, a galera do ensino médio, é quando eu fico, né, possessa, porque diminui. Então, tem algumas pessoas que têm magistério, possivelmente pode ser de um pessoal mais antigo, já que não cai no concurso, que tem apenas um magistério ali, né, que entrou com concurso de magistério. Aí eles chamam de professor de educação básica 1. O professor de educação básica 2, que somos nós, que são da básica, que é aqueles lá, mas aqui no caso, a gente atua na educação infantil, no ensino fundamental, e é o professor de educação básica com nível superior. Por que isso é importante para vocês? Isso aqui é bacana porque você pode transitar. Se você não gostou da educação infantil, você pode ir para o fundamental. Não me identifiquei com o fundamental, você pode transitar para a educação infantil. Não te prende tanto, né? E aí os da básica 3 são os outros professores de quinta e oitava, e os serviços educacional aqui, que o pessoal sempre perguntou, não vou entrar em tanto detalhe, porque o meu público maior não está aqui nesse tópico aqui, né? E aqui é o que eu falei com vocês que não tivemos, porque o que fala lá no plano de carreira? Especialistas de educação básica, supervisores pedagógicos e orientadores, que é o que a gente estava com expectativa. Presta atenção aqui, ó. Lembra que eu falo com vocês que para ampliar a vaga precisa ter pós aqui, ó? Aqui fala, ó, com graduação e especialização. Por isso que eu falei com vocês que quando vocês vão lá fazer a pós em neuro alguma coisa, não resolve sua vida aqui não. Porque pode ser, né? Pode ser que a gente saia um concurso aí pagando muito bem para supervisor e orientador, que é um lugar que a gente precisa pegar. E já tem escrito lá que é com especialização. E muitas vezes eles aceitam também aqueles cursos de 2006, que era diretriz, quando tinha supervisão, que era o meu caso, no meu currículo, por exemplo. Eu não podia ir para educação infantil. Eu não assumiria esse cargo da PBH de educação infantil, por exemplo, o último que teve aí. Mas eu poderia pegar um cargo de supervisão. E aqui, ó, eu vi as professoras falando assim, nossa, professora, lá, direção é indicada. E, de fato, é mesmo, e está lá no plano de carreira. Isso significa que é dificílimo de passar por uma gestão democrática lá, né? Os diretor, o vice-diretor, e parece que tem uma coordenação geral ali, central, que é nomeadas pelo Poder Executivo. E aí, a gente entende, gente, que maioria é concursada. Isso aqui é uma minoria, é um dos 3 profissionais. Eu tenho uma receita para lidar com isso que eu conto para vocês numa live qualquer dia desses, né? Então, vamos dar as definições aqui muito importantes. É uma síntese do que eu falei com vocês, uma síntese tirada do edital. Não sei se vai estar pequena aí para vocês, mas vocês podem me acompanhando que eu vou ponto por ponto. Eu falei com vocês que nosso foco aqui, eu vi até perguntas aqui, a gente só trabalha aqui com educação, esse é um dos grandes diferenciais, a gente só trabalha com cargos, né, mais especificamente da licenciatura, de cargos de pedagogos, supervisores, orientadores e professores. Isso é o que a gente trabalha aqui para ser mais específico mesmo. E aí, olha, presta atenção aqui, ó.
Quem é que pode candidatar-se a essa vaga que está muito atrativa, né? Diploma registrado ou certificado, acompanhado do histórico escolar, do curso de licenciatura plena em pedagogia, licenciatura em pedagogia, ou normal superior também pode. Com a habilitação, presta atenção aqui, para lecionar em educação infantil, primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, em todas as suas modalidades. E aí, claro que é reconhecido pelo MEC. Precisa ter muito cuidado, porque aqui está pedindo habilitação para educação infantil e ensino fundamental. Essa diretriz atual, a maioria já traz vocês habilitadas para isso. Mas o que orienta as professoras? Vá sempre no seu histórico e confira se você tem essa habilitação aqui para séries iniciais. Se você está naquela diretriz de 2006, que era a minha, que eu me formei, possivelmente você não tem essa habilitação para educação infantil. Eu tinha só para séries iniciais, então isso é um problema em alguns momentos. Mas, se vocês quiserem, se tiverem dúvidas, né, acerca disso, o sindicato é um dos lugares mais apropriados para vocês ligarem, porque a gente aqui de fora não consegue ter dimensão de tudo, né? A inscrição é R$100, aí entra nas vagas. Professora, são só 20 vagas. Gente, eu só preciso de uma, e eu imagino que você também. O que a gente quer é edital aberto, o que a gente quer é condição boa. Pouco me importa se tem uma. Esse que eu tô aqui no UFMG hoje, gente, era uma vaga. E eu só precisava de uma, só de uma naquele momento, para eu sair de onde que eu estava. Então, não existe isso de só 20 vagas. Vocês fizeram concurso regionalizado, ó, a maioria fez Contagem, fez Belo Horizonte regionalizado aí, que aparecia lá, levava um susto. Lá na regionalizada do PBH, chamaram todo mundo antes do prazo. E por que vocês ficam sofrendo com as coisas dessas, gente? Não faz sentido. É uma antecipação de algo, fruto da nossa cabeça, que vai criando já objeções, sendo que é uma oportunidade da gente se engajar nisso e conseguir aprovação, né? O que é esse CR aqui? Está te dizendo o seguinte, tem mais cadastro reserva. Por que eles vão corrigir 200 e poucas redações, tá, como eu falei com vocês? Porque não vai chamar só 20, é ao longo de 4 anos. Então, esses 20 aqui é de imediato, se não chamarem mais, porque presta atenção comigo. Quando sai no edital, até terminar esse processo todo, gente, vai aí uns 7, 8 meses, aí já tem mais gente para chamar, porque já aposentou, porque já trocou, né? Porque tem gente que vai construindo carreira, né? Eu fui uma pessoa que eu exonerei de todos os meus cargos, por exemplo. Saí, deu uma vaga. Por que eu exonerei? Não esperei aposentar, porque eu já falei com vocês qual que é a lógica. A gente vai mudando e mudando e mudando de carreira, né? Aí tem uma vaga para deficientes, 4 para pretos ou pardos. Se você está dentro desse número aqui, ó, te habilita a estar um pouquinho mais longe ainda, né, criatura? Se você for preto ou parda. Olha que coisa mais bonita. Essa aqui é bonita, gente. Não é meu sonho ainda, não. Tá 50% do meu sonho, mas olha só. R$4.087. E daqui a pouco eu te conto o plano de carreira. Que você pode chegar lá com um salário muito melhor. 4.084. 24 horas semanais. Gente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que não é toda profissão que está ganhando isso, não. Não que eu considere, não coloquem palavras na minha boca e não me julguem mais. Não que eu considere que as outras profissões são menores, que a gente tem que ganhar mais. Eu considero que a gente tem que ganhar um salário justo e íntegro para viver com 4 horas de trabalho, né? Bem, essa é a minha meta de vida com a educação. Uma hora ter um concurso que a gente não precisa dobrar para ter um salário bom. Porque quando a gente dobra, em prefeitura boa, tem salário bom, tá? E não vem me falar que não tem, não, que eu tenho professora que ganha 10 mil. 2 cargos. Não vem me falar que 10 mil não é bom, não vou mostrar para vocês que tem profissão que está em situação muito pior que a nossa, entendeu? E aí, olha, o que vocês têm medo? O que é mais importante aqui pra gente? Ó, o que vai cair na bendita da prova? Vamos lá, língua portuguesa. Língua portuguesa cai em todo concurso? Cai em todo concurso. Por que você não me pega a bendita da língua portuguesa e aprende isso de uma vez? Vai cair em todo concurso, tem língua portuguesa. Aqui não tem novidade nenhuma. Já fiquei sabendo que aqui no PPC as professoras não acharam a prova de língua portuguesa tão difícil. A maior parte das pessoas que me deram retorno falou que foi ok a prova de língua portuguesa, que nem precisa se preparar nível FGV igual a gente fez aqui. Então, a maior parte das professoras acharam a prova bem tranquila. Então, língua portuguesa vai ter em tudo. Conhecimentos gerais de legislação. Daqui a pouco eu mostro para vocês que está coerente. Eles não fugiram, não. Achei um número alto de questão, mas isso aqui não é difícil de estudar. E eu coloquei lá no PPC, vou colocar no PPC para vocês. Matemática e raciocínio lógico. Gente, a maior parte das bancas cobra esse trem aqui. Eles deram muitas questões de graça lá, pelo que eu vi. De matemática, a banca não pegou muito pesado lá com matemática, não. Essa mesmo. Então, 5 é um número razoável. Tá ok. Para raciocínio lógico do universo de provas que a gente tem aí, né?
Informática, 5, ok, também está dentro. Gosto disso, não. Prefiro a FGV, que te dá uma prova ali de conhecimento do mundo, de como você pode usar os recursos tecnológicos da educação, prefiro. Mas essa aqui te falou que vai cobrar 5 questões de informática, tem como a gente estudar isso de forma tranquila. E presta atenção numa coisa aqui, ó, conhecimentos específicos, tem 10. Mas qual que é o peso desse negócio? Olha o peso, gente. Tem peso 4. E aí eu falei com vocês que isso aqui define, ó, a gente tem uns conhecimentos específicos que as PP7s arrasam muito, valendo 40 pontos, já que tem peso 4, né? Tem 10 questões, o mesmo número de língua portuguesa de conhecimento e legislação, mas vale 40 pontos aí, porque o peso é muito maior, é o dobro das outras, né? Isso aqui é muito importante pra gente. E tem uma prova discursiva de 50 pontos, que eu já falei com vocês. Então, qual que é um dos segredos dessa prova aqui para ir bem? A única coisa que tem aqui que é diferente do que a gente está acostumado são 10 questões de legislação do município. A única coisa que tem de diferente. E um pouquinho de conteúdo lá nos específicos, eu vou mostrar tudo para vocês agora o que tem diferente. O resto está dentro do padrão típico dos concursos aí a nível de Brasil. Acredito que a banca aqui não vai fugir tanto, tal como fugiu agora no infantil, justamente porque tem um edital, tem uma biografia ali que norteia e que parece-nos coerente com os processos todos. Na educação infantil, a gente já conseguia prever isso quando a gente lê o edital. Quem está fazendo análise de edital, gente, já vai perceber o que está ruim e o que não está. Isso aqui está coerente. Não é nosso sonho de consumo, não, mas está coerente. E olha só, esse salário aqui, ó, de 4 mil e pouco, que eu sei que é o que está animando vocês, ainda é adicionado. Lá no plano de carreira, eu não achei que precisa de passar o tempo do probatório para entrar com isso aqui. Me parece que é igual ao FMG, igual a várias redes aí, que você já entra com isso aqui quando você passa. 10% de especialização. Quem não tem especialização hoje? Se você não tem uma especialização, né, já te falei do carro que vai sair lá, que eles pedem especialização. Você já está viajando, né? Você precisa ter uma especialização, porque vai te dar 10% de aumento aqui desse salário. 15% no mestrado, 20% no doutorado. Não é cumulativo isso aqui normalmente, tá? Não vai acumulando, não. Só te aumenta. E olha só, gente, gratificação de 10% a mais pelo exercício efetivo da docência. Você está em sala de aula como professor, você já tem 10% de aumento, criatura. Gratificação para professores de turma multisseriadas. Não sei onde eles estão usando isso aqui. Não sei como é que eles fazem isso aqui, talvez pensar em que estratégia que eles colocam aqui, mas você poderia, dependendo se tiver numa a Aline, que gosta de múltiplas aventuras aí, né, Aline, que foi parar lá no bairro de Contagem, que só Jesus na causa. E aí, isso aqui, ó, eu não sei como é que eles funcionam lá, mas significa que vocês poderiam juntar mais 20% de salário aqui se você pega uma turma multisseriada e esse aqui, né? Então, veja bem, gente, eu fiz os cálculos aqui para te animar, claro. Adicional de 10% por especialização, mais 408 no seu salário. Salário total, 4.496. E olha só, vou chegar aqui, não vou ler tudo para vocês, senão a gente não acaba essa live hoje. Adicional de 10% por especialização, mais gratificação de 10%. Se você tem especialização que é comum, né? Hoje, professor, você já vai entrar aqui, olha, R$ 4.905. Isso mesmo, né, gente? Especialização mais gratificação de 10%. Me fala uma coisa, 5 mil para você trabalhar 20 horas, se for uma escola tranquila, se for uma escola que você consegue exercer seu trabalho, gente, e poupe, inicial. A gente nem falou aqui de outros tipos de carreira que tem. A gente não falou de progresso de quinquênio, a gente não falou aqui, não sei se tem só na rede, porque eu não vi no plano de carreira, mas quase 5 mil reais. Como é uma turma multisseriada? Se alguém souber, eu não sei como que a rede trabalha com isso, né? Porque nas escolas que eu passei, a gente não tinha isso. Não tinha essas escolas multisseriadas, né? Me parece muito típico de questão interior, pode ser talvez uma questão ali de alunos em algum processo ali de reforço escolar. Eu não sei qual é a lógica do município para isso. Mas se você pega uma turma dessa mais 20%, mais uma especialização, fazem as contas para vocês verem o quanto que vai dar essa brincadeira aí, né? E eu trouxe aqui um outro exemplo só para vocês perceberem. É claro, gente, que eu não estou deslegitimando a profissão do outro. É área rural, né, Glaucia? Área rural era assim. Se eu contar para vocês que eu tenho lembranças da área rural com a turma multisseriada da minha infância, vocês não acreditam. Por que eu trouxe esse quadro aqui para vocês? Só uma comparação, porque eu falo, as pessoas às vezes não me entendem. Eu trabalho aqui na escola de engenharia, só com engenheiros, sei mais ou menos a média e o sonho de captação salarial deles. E sei que eu comecei a ganhar igual eles desde quando eu formei, né? Quando eu tenho 2 cargos, eu comecei a ganhar bem, gente.
Isso aqui, ó, 7.741 é um salário de um engenheiro para 40 horas. Divide aí para vocês verem quanto que vai dar 4 horas e pouco. Vai dar menos do que a gente ganha, né? Vou pegar outra profissão aqui, gente, farmacêutica. Pensa num curso difícil, gente. Farmácia. Olha quanto está ganhando farmacêutico, 40 horas de trabalho. R$ 3.644. Olha quanto está ganhando um biólogo nessa mesma rede, que você vai atuar ganhando isso aí que eu falei com vocês. É R$ 4.060, menos que a gente. E olha só, fiscal sanitário biomédico, gente, 4.060 para 40 horas. Ou seja, qual que é a profissão que está melhor remunerada? Que eu não acho que é o ideal ainda. O ideal para mim, gente, é 8 mil, 7 mil, 4 horas e pouco. E tem lugares que está pagando isso aqui no Brasil. Eu quero até fazer uma pesquisa sobre isso. Que para mim eu acho que eu consideraria justo e íntegro se nós professores lêssemos aqui. Mas eu tenho visto, né, nesses editais que eu tenho feito aqui, Ibirité também é a mesma situação, de que os professores aparecem com salários maiores do que outras categorias. Não acho íntegro que a outra categoria está ganhando, não. Não é essa a comparação. É só para a gente parar de aceitar, muitas vezes, determinados discursos que não correspondem com a prática, né? Que não correspondem com a realidade. Por quê? Porque eu já ouvi de pessoas, quando eu ia formar em pedagogia, que ia vender o almoço para comprar a janta. Será? Porque no meu curto espaço de tempo, eu já ganhava 7 mil por mês. Quando eu peguei Neves, IPBH, depois Nova Lima, gente, Nova Lima e BH, no curto espaço de tempo, eu já ganhava mais de 7 mil reais. Então, não precisava vender almoço para comprar a janta, né? É como as pessoas fazem. Então, por isso que a gente precisa trazer isso para a realidade. Não é a discussão qualificada que eu gosto. Uma discussão qualificada é bons salários, condições de trabalho dignas, gestão democrática, tudo isso que a gente conhece. Mas é para vocês entenderem a realidade que tem sido comum nos concursos aqui de Minas, tá? Então, olha, a gente vai entrar agora na parte específica, mas antes de vocês entrarem na parte específica, eu optei aqui para otimizar o tempo por fazer duas coisas. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho um curso e como é que a gente vai atender esse edital concurso para eu não ter que mostrar todas as biografias e depois mostrar a vocês como é que funciona o PPC. Então, eu tenho um curso aqui que chama Projeto Professora Concursada, que tem ajudado muitas professoras a conquistarem aprovação em concursos públicos na área educacional. E eu digo que eu tenho aqui o 80-20. O que é o 80-20? Basicamente, gente, tudo que está no edital está ali em 80% do conteúdo pedagógico que a gente estuda na pedagogia quando bem feito. Nesse caso aqui, a gente vai estar com quase uns 90, 95% e só 5% sobrando. Por quê? Porque eu gastei uma semana para organizar a sua vida para esse concurso. Uma semana da minha vida que eu estou aqui caindo de sono, cansada, para te mostrar essa oportunidade e a gente não vai perder isso. Além desse conteúdo que eu te dou, aqui do PPC a gente tem técnicas de estudo. A gente fala de gestão de tempo, da aprendizagem, de questões e revisão. Não vou entrar em detalhes com vocês, porque senão a gente fica aqui 2 horas. E eu estou falando com vocês de gestão de carreira, que é isso que eu mostrei para vocês. Eu mostrei para vocês que se você tiver uma especialização, você ganha mais X a mais. Eu te mostrei que essa é uma rede boa. É uma rede boa que você pode ali no início da sua carreira ganhar 5 mil reais no início da sua carreira trabalhando 24 horas. Dá para você empreender se você quiser, dá para você fazer carreira acadêmica, dá para você fazer o que você quiser da sua vida se você tiver outros projetos aí, dá para você cuidar da sua família, o que você quiser, né? Isso é gestão de carreira que a gente fala. E a regulação emocional. O que é regulação emocional, professora? É um termo da psicologia cognitiva. Nesse processo, a gente precisa lidar muito com as nossas emoções, né? Porque a gente coloca ali uma grande expectativa e a gente precisa de um amparo, de um apoio. E eu busco no PPC aqui cercar isso também, né? E aí a gente tem aqui as trilhas pedagógicas, que é baseada no seu edital. Quem faz isso, professora? Quase ninguém. Por que não faz isso, professora? Porque no próximo concurso eu não tenho que criar outra trilha. E isso não multiplica. É simples assim. E eu tenho que parar a minha vida para fazer uma trilha para facilitar a vida de vocês. E tá tudo certo, né? A gente está aqui com isso. A trilha já está prontinha. Quem entrou já na minha turma, que você sabe que eu fechei uma turma agora, acabei de entrar uma turma de alunas recentemente, já está lá a trilha disponível. Mas como que é essa trilha? Essa trilha, você vê, durante a semana, todo o seu dia, ele é cronometrado. Você sabe que na segunda-feira tem uma atividade, não está dando para vocês verem, eu imagino, porque está pequeno, mas tem os linkzinhos aqui, ó, de qual aula que você vai ver, de qual exercício que você vai fazer, é tudo norteado aqui no projeto Professora Concursada, né? E aí eu vou fazer agora
Essa parte que eu vou fazer agora é a parte mais importante para quem está se preparando para o concurso. A partir de agora, quando tem o edital, é isso que você precisa fazer. Essas informações que eu passei para você são importantes, são. As pessoas gastam energia com isso, muitas vezes não gastam energia com isso. Mas como eu falei com vocês, que vocês tinham que puxar a cadeira porque vai demorar, é porque a gente vai passar ponto por ponto do edital. Porém, depois que sai o edital, isso aqui é o ponto mais importante e você precisa aprender a fazer isso. Se você está no PPC, por exemplo, você mesmo pode pegar o PPC e fazer isso que eu fiz aqui com o conteúdo. Já falei com vocês que língua portuguesa, isso aqui não muda não, gente, basicamente o mesmo. O que que muda em língua portuguesa? Uma banca igual à FGV, que é uma das únicas que eu criei um caderno separado aqui só com questões dela, porque as questões da FGV eu realmente acho complexa. Mas nós tivemos um grande número passando no PBH bem, né? Não preciso falar muito. Vocês verem que me acompanham, sabem que a gente teve muita aprovação na PBH. Isso aqui é para todo concurso, gente. Basicamente, o que tem aqui não tem novidade. Cai em todo concurso, normalmente o mesmo tipo de pergunta. Vai mudar a forma da banca de perguntar e algumas bancas que cobram de muito questões muito complexas. A de Birité, as professoras, a de Birité de Educação Infantil, o português foi ok. Não tive tempo de ver, que vocês sabem que eu estava focada aqui. Então, olha, o PPC aqui tem um caderno de língua portuguesa, tem um curso de língua portuguesa. Esse curso é dado por mim. Professora, você é pedagoga, você dá aula de língua portuguesa? Dou, porque nós somos formadas para dar aula de língua portuguesa também, né? Até o 5º ano. E eu junto essa especificidade, essa experiência no concurso com aquilo que cai realmente e montei um curso para você prático, objetivo, do que precisa saber para você passar nesse concurso. Qual que é o risco desse? Praticamente nenhum, porque eu montei um caderno de questões para você que tem questões de toda a banca. Qual que é o jeito mais eficiente de estudar, gente? Por questões. Eu te dou ali uma forma geral. Se você pega essa bendita dessa lista aqui e segue o que eu estou te falando, e segue esse bendito dessa trilha, você vai conquistar essa sua aprovação. Você vai aprender língua portuguesa, você vai aprender para passar em concurso, porque saber muito a gente nunca sabe tudo, né, gente? Precisa prestar muita atenção. Então, ó, vai ter lá a explicação, tem um caderno de questões. De onde que você tira as questões? De todas as bancas. Então, você vai ter um repertório ali que você vai dar conta de fazer isso, né? E aí, na trilha vai estar o dia tudo certinho, do que você assiste, né? A duração das aulas, tem algumas eu nem coloco na trilha de vocês. Atual não tem a duração das aulas, não, que é só para a gente ter uma dimensão, às vezes, do quanto que eu coloco de atividade para vocês no dia, né? E aí, a gente tem matemática também, raciocínio lógico, que eu já falei com vocês, são 5 questões, mas a gente precisa gastar um pouco de energia aí. A gente já viu que cai em todo concurso. Você precisa se preparar para isso, porque se a gente está falando que é servidor de carreira, né? Você é servidor de carreira, então você vai pensar que esse é um, mas de repente sai um no federal, igual é o meu, você quer ir lá. O meu do federal, o conteúdo era mais tranquilo que isso aqui, tá bom? Não era mais fácil de passar no concurso, mas o conteúdo, eu não fiz prova de raciocínio lógico, eu não fiz prova de informática, eu fiz prova de legislação educacional, de língua portuguesa e conhecimentos específicos. Ai, que festa, né? De quem aprende, que tem concurso bom e que é a carreira. Então, você precisa estar preparada para isso. A gente tem um curso de raciocínio lógico aqui e quem dá é o professor Lucas Dias. Esse é um dos únicos módulos que eu não participo 100% aí, né? Aí a gente tem a informática básica. Professora, eu vou fazer um curso de informática para trabalhar isso? Não, gente, você vai pegar questões aqui, olha, e vai resolver questões. Eu fui lá, selecionei questões de todo o Brasil para vocês, dos concursos que tem a nível de Brasil, e falei, ó, pega aqui, coloquei na trilha, você vai se matar de resolver questão? Não. Você vai, ao longo de 4 meses, resolver essas questões aí de forma prática. Você vai lá ver, não acertei por quê? Pronto, gente. Você vai chegar aqui, olha, e vai treinar sem perder tempo, entende? Então, o Luiz está perguntando se tem questões daí mesmo. O Luiz Felipe, tem pouquíssimas questões. Ela é uma banca nova que passou a ganhar todos os concursos. Pra você ter ideia, a gente fez as primeiras provas só com quem sabia de edital. Quando é assim, o que acontece? A gente precisa ser estratégico para escolher questões. É por isso que no PPC a gente escolhe questões muito estratégicas. Tem bancas que você faz qualquer questão, inclusive daí mesmo. É óbvio que a gente precisa entender o perfil da banca, né? Só que essa banca nem tem questões disponíveis, gente. Eles não disponibilizam o caderno. É estranho, né? Mas enfim, e tem uma live que eu faço análise de questões daí mesmo já.
tá bom? E aí, olha, tem esse bônus aqui. Isso é bônus por quê? Porque eu não tô te cobrando isso no meu curso. E você precisa disso aqui para você conquistar esses pontos aí. Só que não vai ser se matando. Você vai pegar seu caderninho e você vai resolver todo dia ali um pouquinho, um pouco bem feito todo dia. Pronto, tá lá na trilha para vocês. Coloquei lá 10 questões, 20 minutos, 3 vezes por semana, pra você resolver isso aqui. Você vai pegar sua apostilinha e vai resolver. Pronto, acabou. Não precisa sofrer com isso aqui, não. E aí a gente chega nos conhecimentos gerais de legislação. Isso aqui assustou um pouco vocês, só que está dentro do que cobra em todo concurso. A gente tem Constituição Federal, normalmente cai em todo concurso. Cai a Constituição inteira para a educação, professora? Não, não vai cair a Constituição inteira. Tem os pontos principais ali que caem. E aí, nesse caso aqui, no PPC, a gente tem a aula, mais um PDF ali com a legislação, é bem didática para vocês, mais caderno de questões. A lei orgânica do município. Eu fiz uma apostila para vocês com os principais pontos, de tudo, e também vou montar um caderno de questões para vocês. Estatuto dos Servidores, tem o Estatuto dos Servidores, que é uma parte chatinha? Tem, mas cai em todo concurso também, tá, gente? Também já fiz o resumo para vocês lá da apostila e farei também questões para vocês treinarem. Isso aqui, gente, é a melhor forma da gente estudar isso aqui sem perder tempo, né? Você pega ali o resumo ali da lei, dos principais pontos, mais um caderno de questão. Pronto, gente. Acabou, não tem dificuldade, isso aqui não é para morrer, isso aqui é tranquilo. Eu vou falar com vocês onde que é o principal gargalo, mas que não vai significar nada para a gente aqui. E o Estatuto dos Servidores, essa aqui eu criei lá, já está lá o PDF, e eu vou dar uma aula também. Qual que é o seu critério para ter aula, professora? Eu dou aula do que é educação, gente. Do que é educação, do que é, né, disso que eu sou professora. Como é o plano de carreira, eu gosto de falar de plano de carreira, eu já estudei para vir aqui conversar com vocês, eu vou dar uma aula para vocês, mas já está lá também, tá? Já organizamos aqui essa da lei orgânica, vocês estão vendo que eu coloquei aqui os principais pontos, porque qual que é a questão da legislação quando a gente pega essas leis gigantescas? Tem informações ali que é mais difícil a gente digerir. Se a gente sabe os pontos principais, fica muito mais tranquilo, né? Aí eu coloquei aqui para vocês já, e o caderno de questões eu vou montar no decorrer do processo, né, gente? Porque senão eu não vivia essa semana. E aí, olha, a gente chega nos conhecimentos específicos. Isso aqui eu já falei, vocês entenderam, né? A lei orgânica tem a apostila, que é essa que eu mostrei, o Estatuto dos Servidores também tem a apostila, igual essa da lei orgânica, e os Estatutos dos Servidores da Educação, aí a gente vai ter uma aula também, porque eu acho interessante, porque lá, e pode ser que caia nessa prova algumas questões aí do plano de carreira, que é bom a gente estudar, você já entra conhecendo e até fica inspiradas, né? A gente entra na parte dos conhecimentos específicos. Lembra que eu falei com vocês que isso aqui tem peso 4? Isso aqui não sai fora nada do que a gente está acostumado. Então, nesse edital, essa parte toda está tudo dentro dos conformes, não tem nada. Eu só diminuiria o número de questões ali de legislação. Não colocaria 10, não, colocaria 5. Se eu tivesse organizando isso, né? Mas mesmo assim, vocês viram que é fácil de estudar. Escuta, legislação é fácil conseguir pontos, tá? Você sabe de onde que vai tirar, criatura. Você sabe de onde que vai tirar. Então, aqueles 10 pontos ali é chatinho, mas é 10 pontos que você pode garantir eles. Entende? Porque não é de um autor, não é igual eu vou explicar para vocês quando eles colocam História do Brasil. Não, te colocou ali, vai te cobrar 4 leis. Pronto, é dessa informação que você precisa estudar bem. E a gente chega aqui, ó, nos conhecimentos específicos. O que vocês precisam entender? A banca colocou lá orientações didáticas para o ensino de língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história e geografia. Você vai ter que entender de metodologia de tudo isso aqui, gente. Vocês vão ter que saber de metodologia de português, metodologia de matemática, metodologia de ciências, de história e geografia. Isso é incomum? Não, gente. Isso cai em todo concurso. Para todo concurso, você tem que saber isso. Você vai fazer isso. Você vai dar aula disso, não é lá para os meninos de primeira a quarta? E na educação infantil, você vai ter que entender isso adaptado ali, né, para a idade da criança, que inclusive fala isso nessa legislação nossa, que esse conhecimento precisa ser adequado à faixa etária. Isso aqui são os módulos que eu falei, como que eu vou organizando, né? Aí eu tenho os módulos lá, como que eu aprendo língua portuguesa nesse sentido aqui. Alfabetização, letramento, gêneros textuais, não vou passar um por um não, porque senão a gente vai morar aqui. Aula mais PDF, mais caderno de questões. Por que aqui tem aula mais PDF, mais caderno de questões? Porque aqui é o centro da pedagogia. E aí, isso aqui vai estar em todo o concurso. Vale você gastar essa energia aqui, você está falando de uma prova peso 4 e que vai estar em todos os concursos da área da educação. Não tem como fugir disso, né? E aí, olha, conhecimentos específicos, a gente continua aqui. E tem uma coisa que eu vou acrescentar no curso por 2 motivos. Meu curso é muito completo. Inclusive, eu ganhei puxão de orelha porque eu mudei a versão dele e não alterei o valor dele. Mas essa banca,
E algumas bancas do interior estão colocando PCNs. PCNs é um documento de 1997. Só que ele é educativo. Ele ajuda a gente a estudar tudo isso aqui que eu falei com vocês, olha. E aí eu fiz uma apostila desses PCNs e vou gravar para vocês aulas dos PCNs, mais caderno de questões, né? A Veridiana está perguntando aqui sobre o valor de apostilas. Eu não vendo apostila separada. Por quê, professora? Porque eu te vendo uma carreira, é uma aprovação. Então, eu não vendo partes. Eu não te vendo parte do que você precisa. Eu preciso que você faça isso aqui para eu te levar onde que você deseja. Então, uma apostila de informática sem um método não vai resolver sua vida. Agora, eu sei que isso aqui tem um caminho desenhado para te levar. Eu não tenho dúvidas disso. Eu gastei aqui quase 2 semanas da minha vida para fazer isso para vocês. Então, assim, por isso, Veridiana, eu não quero te entregar uma parte. Eu te entrego o todo. Eu te entrego um todo de um concurso que a gente vai investir energia nele, né? Então, eu vou gravar essas aulas PCNs, a apostila já está lá. Mesma dinâmica, aula mais PDF, mais caderno de questões. Gente, e não são aulas irrealizáveis, não, tá? Minhas aulas lá demoram até 1 hora normalmente. Quando o módulo é muito grande, eu divido isso. E lá na trilha também fica divididinho. Então, eu estudo com 1 hora por dia, seguindo o método aqui direitinho. E aí, no tópico 2, fala o seguinte: princípios metodológicos da educação. Quando te fala princípios metodológicos da educação, o que que isso significa? Que você vai ter que conhecer isso aqui tudo, olha. Isso é da pedagogia, gente. Não tem novidade aqui. Só que tem gente que não vai mostrar igual eu estou mostrando para vocês. Que vai lá e fala assim, ó, toma uma aula aqui de princípio metodológico. Mentira. Quando a gente fala em princípios metodológicos da educação, você pensa nisso aqui tudo, ó. Você pensa em tendências, você pensa em PPP, você pensa em planejamento, você pensa em didática, você pensa em bases psicológicas, você pensa em avaliação, você pensa em TICs. Não é porque aparece um tópico lá só que é um módulo. Tem muita gente que vende assim. E aí tá tudo coerente aqui. Isso que eles colocaram, tá tudo certinho, né? Então, isso aqui, como é a essência da pedagogia, de novo, a aula mais PDF, mais caderno de questões, isso aqui já tá lá. Se você entrar agora, mas você vai seguir a trilha. Você não vai ser ansiosa, não, né? Vai seguir a trilha direitinho. Fala do atendimento à diversidade, isso aqui está em todo concurso, não tem como fugir disso. Tudo isso que eu falo para vocês está em todo concurso. Só que isso aqui, gente, é recorrente. E aí, como é que eu atendo isso no curso? Como é que esse tópico do edital é atendido no meu curso? Aqui, ó, lá no módulo 14, eu falo de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, e eu falo de inclusão da pessoa com deficiência, e eu estudo também as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Vocês imaginam quanto tempo que eu gastei para gravar esse curso, gente? Foi mais de 2 anos, tá? Porque isso aqui a gente não faz da noite para o dia. A mesma coisa, ó, aula, mais PDF, mais caderno de questões. Isso é um método, professora? É um método. Tudo certinho. Por isso que eu repito aqui para vocês, que é desenhado. Você vai seguir aquilo tudo e eu não vou explicar como é que funciona o método, porque infelizmente em uma aula não é possível a gente fazer isso, né? Pois bem, e aí tem os parâmetros curriculares nacionais, tá aqui num tópico. De novo, parei minha vida para a gente fazer isso aqui. A gente vai pegar esses PCNs, já está feito lá para vocês, inclusive a parte teórica. Eu joguei as aulas lá para o final, vocês imaginam a minha vida, que correria que é. Vou gravar a aula desses PCNs inteiros. São 9 cadernos. São 9 cadernos. O resumo já está lá. Feitinho, bonitinho. Nós vamos gravar a aula e nós vamos resolver questões. E aí sim, vocês vão estar muito preparados para esse concurso. Muito. Porque os PCNs, eles são antigos, são diretrizes, mas é uma boa fonte de informação. Vai estar aqui no tópico para vocês e vai estar também lá nas referências biográficas, que a gente não chegou ainda. Como que eu fui boazinha com vocês aqui para atender esses, para te ver ganhando 5 mil, bênção de Deus, para te ver ganhando 5 mil. Não tem como a gente não fazer. Então, a gente vai esquecer esses dificultadores e vamos pensar aí nas possibilidades, né? E olha só, processo de desenvolvimento da criança. Gente, não tem como ser professor sem conhecer isso aqui de verdade. De verdade. Não tem como você ser uma boa professora. E aqui não é pejorativamente falando, não, tá? Eu respeito muito professora, porque eu te contei minha história. Meus professores me trazem até aqui. Eu não entro, eu sempre fui coordenadora, eu não entro na sala de uma professora se eu não pedir licença para entrar na sala dela, porque quem manda na sala dela é ela. É a professora que manda na sala dela. Vocês estão entendendo? Lá é o lugar de vocês, da propriedade de vocês. Agora, a gente precisa dominar isso aqui. A gente precisa entender a base psicológica da aprendizagem, como é que aprende, né? Qual que é a fase que a criança tá, a gente precisa entender. Na educação infantil, a gente precisa saber disso aqui, olha. Tá te falando aí, ó, precisa entender desenvolvimento e aprendizagem da criança. Não tem como você ir para um edital desse sem conhecer a essência. Só que aqui não tem novidade nenhuma, gente.
Nessa parte específica aqui, eu gosto do que eles colocaram, eu gosto desses temas, eu gosto dessa abordagem que eles colocaram. Quando a gente chegar no final, vocês vão entender que está coerente aqui o negócio, por isso que eu não estou tão desesperada. E se tivesse ruim, vocês sabem que eu falo, que é igual a educação infantil. Eu ia falar, isso aqui está péssimo, não vamos fazer isso. Eu só me desdobrei para chegar com muita qualidade aqui com vocês. Por isso que eu me desdobrei com lei orgânica. Eu não costumo oferecer isso, tá? Só que como tinha 10 questões, eu falei, não vou arriscar. Não vou arriscar mandar para vocês 10 questões assim, né? E aí a mesma lógica. Aulas PDF, uma caderno de questões, já expliquei para vocês. Porque se todo qualquer concurso vai estar isso aqui. Você precisa saber disso aqui. Linguagem, alfabetização, leitura, escrita. Presta atenção nisso que eu vou te falar. A bibliografia que o povo colocou aqui inteira, basicamente, é disso aqui. É de alfabetização e letramento. Vocês sabem que vocês já têm, né? Quem é PP7 sabe que tem lá no curso já um excelente módulo, um excelente material sobre alfabetização. Eu falei com vocês que a gente usa alfabetização lá na educação para os professores das séries iniciais, né? Que é a base. E vocês percebem aqui, ó, que eles pegarem aqui, ó, a educação infantil, que eu falei com vocês, a insociabilidade, falei, não tem como separar isso aqui. Você vai ter que saber dos dois. E mais aqui, a leitura e a escrita. Professor, é um castigo. Não, gente. Essa bibliografia aqui tá maravilhosa. Isso aqui tá excelente. Isso aqui é o que as PP7s adoram estudar. Adoram estudar, porque você vai melhorar o seu desenvolvimento ali em sala, também vai ser outro, né? E aí a gente vai enriquecer o que já tem no PPC agora, tem BNCC, tem um módulo lá. Por que a BNCC, professora? Porque lá fala também, né, sobre a questão, e a BNCC é a base nacional comum curricular. Então, todas as escolas precisam se nortear. Vocês não podem ir para lá sem conhecer o que está dizendo aí. Eles não colocaram BNCC, né? Eles colocaram os PCNs. Típico de banca desatualizada. Mas como os PPC, eu também estou entendendo que pode ser uma crítica à BNCC, né? Porque tem muitas... Eu acho que eles não chegariam a criticar a BNCC, não. Mas, porque acho que nem chegaram lá na dimensão da compreensão. Enfim, gente, corta essa parte aí. Que é eu pensando aqui com meus botões. Mas os PCNs que eles colocam lá faz sentido isso. E aí tem o processo pedagógico, é planejamento, desenvolvimento e avaliação. Então, vai ter que ter tudo isso aqui. Tendências, PPP, didática, avaliação, concepção de currículo, tecnologia, função social da escola, base nacional comum curricular. Isso aqui repete com aqueles módulos lá que vocês viram, né? E a gente faz aqui um cruzamento aqui no PPC e coloca só o que você precisa, mais atendendo, às vezes, mais de um tópico. Entenderam? O mesmo módulo, ele pode estar atendendo tópicos diferentes. Por isso que é um exercício, a gente tem que entender tudo que é comum, né? Eles chegam aqui na legislação novamente e colocam aqui a BNCC, colocam a LDB e colocam o Plano Nacional de Educação. Então, isso aqui, você já sabe que você tem que estudar isso. Não tem como você ir para um concurso que te falou que vai estar lá a legislação, gente, sem você estudar isso. Você precisa ter isso lá quando você fazer um cursinho, entende? Precisa ter a BNCC. Normalmente as pessoas não mostram do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Qual que é o gargalo aqui, olha? É isso aqui, é um conteúdo disciplinar. Lembra que a FGV também fez isso na PBH? E era muito maior? Por que isso aqui não me gerou muita preocupação, gente? São 10 questões de conhecimentos específicos. 10 questões de conhecimentos específicos com esse monte de disciplina bacana, que é legal de estudar, que não é castigo de estudar. Isso aqui, ó, se torna irrelevante. Se tiver ali uma questão, é muito. Significa que a gente não vai preparar? Não, existe formas de se preparar. Mas isso aqui não vai definir, não. Não vai definir mesmo. Então, tudo isso que eu expliquei para você, se você seguir a risca, você tem a chance de chegar nesse concurso com muita capacidade de ser aprovada, né? O meu material todo é assim, tá, gente? Visualmente organizado, porque fica mais fácil vocês entenderem as coisas. Então, todo o material didático é assim. Tem os slides que vocês podem usar ali como fonte de informação, de consulta, tudo isso para ajudar vocês. E olha só, gente, eu tô tão engajada em te levar a essa bendita dessa aprovação que eu não faço isso aqui. Mas eu pesquisei literatura por literatura, né? Esses aqui tem algumas figurinhas conhecidas, tá, gente? Figurinha conhecida é ótimo. É porque não precisa a gente fugir muito disso, não. Mas o que eu fiz com essas literaturas aqui? Aquilo lá, se você estudar sem essa literatura, já não faz tanta diferença, tá bom? Não faz. Por que não faz, professora? Porque eles te falaram que isso aqui são sugestões
de onde você pode estudar. Não necessariamente precisa ser algo que você vai lá em cada bibliografia. Imagina você estudando por si só, lendo lá 9 cadernos de PCN. 9 cadernos de PCNs de 80, 90, 100 páginas. Quanto tempo vocês iam gastar para estudar isso, gente? Vocês iam parar nos PCNs, né? Não é essa a expectativa mais da banca, né? Vai ter redação, tá, gente? E aí, o que eu fiz dessa vez, que foi uma ideia que eu tive, porque eu pensei muito como que nós vamos cercar essa banca. Como é que a gente cerca banca que a gente não conhece muito? Desse jeito aqui. Eu fui lá nas literaturas, vi ali qual que é o contexto dessas obras, porque isso é possível. Li todas? Não. Conheço algumas, conheço muito fundo. Eu falei assim, qual que é o contexto? Qual que é o tipo de questão que essa banca pode cobrar de vocês? E fiz um caderno com cada obra aqui. Falei, olha, o contexto de produção dessa obra é essa, os conceitos que pode cobrar é essa. Então, uma apostila para você, criatura. Tá basicamente um curso inteiro atendendo seu edital. PPSEX podem comemorar, tá? Isso aqui eu não costumo fazer não, tá, gente? Eu não costumo fazer porque demora muito. Além disso, o que você vai ter como bônus se você optar pelo PPC aqui hoje? Presta atenção. Eu já sei que você vai achar que você não dá conta, que você vai achar que isso não é para você, porque tem uma boa condição. Você vai achar que tem gente mais preparada que você. Você vai achar que só pessoas brilhantes vai conseguir um cargo bom desse, com um salário bom desse. Você vai pensar que às vezes você tem dificuldade de concentrar. Você já ouvi isso aqui, alguém falando aí, né? Você vai achar que você não tem motivação para isso. Você vai falar assim, nossa, professora, é difícil para mim manter focada ali estudando uma hora. Você precisa se preparar. A gente vai ir para 4 horas, mas as professoras fazem isso muito bem quando vivem um processo, né? Você vai falar assim, nossa, tá excelente oportunidade, mas eu procrastino muito. Eu já coloquei esse curso aqui para acabar com isso. E eu sei como as professoras usam ela. Eu explico. Sabe esses métodos que eu falei para vocês, assim, olha, são mais eficientes? De onde que eu tirei isso? Foi da minha cabeça? Não. Primeiro que eu sou psicóloga, né? Quase psicóloga aí, gente. Estou bem avançada no curso, mas isso eu não uso porque não é interessante. Eu faço psicologia no processo aí para ser boa professora, né? Não é para clinicar, de jeito nenhum. E aí, olha, tudo isso, eu já estou te dizendo que eu sei que você vai precisar disso aqui no meio do curso. A Aline dá uma aula disso aqui, não sei se ela está aí ainda, mas a Aline dá uma aula disso aqui pra gente. O dia que eu fui entrevistar a Aline, ela me deu uma aula desse curso, eu fiquei impressionada. Que é o que vai te ajudar a se manter focada, né? Aquela que tem muito tempo que não estuda. Será que consegue? Claro! Eu tenho a história da Márcia. A Márcia, ela tinha parado de estudar, ó, muito. Depois eu vou marcar vocês lá no story, vou colocar a história da Márcia para vocês. E a tal da bendita redação que eu falei com vocês. A gente precisa investir muito em redação, muito em redação, porque vale 50 pontos. E vai ser a redação que vai definir esse concurso, né? O que acontece? Lá no curso de redação, vai ter todas essas aulas aqui. Uma aula introdutória que te explica todos os conceitos. Vai ter uma... Por que eu fiz essa aula, gente? Em que te ajuda? Muitas vezes o pessoal falava uns termos que a gente da pedagogia não conhece. Tópico frasal. Dissertativo do tipo expositivo. Eu sei que a gente não conhece isso, que a gente não estudou letras assim, né? E eu falei assim, não, se a gente tiver uma aula introdutória, ajuda muito as professoras nesse sentido. Eu já fiz lá. Trabalho todo esse tipo de texto aqui, ó. Dissertativo, argumentativo. Vocês viram que lá só fala do tipo dissertativo? Aí a gente não sabe se é argumentativo, se é expositivo. Aí eu coloquei lá na sua trilha que você precisa entender esses dois aqui, principalmente, né? Então, tem estudo de caso, tem o texto polêmico, também tem a mesma metodologia. A leitura do PDF com a explicação, a minha videoaula explicando e a aula de resolução de questões. Como é que funciona essa aula de resolução de questões? Eu fiz um levantamento a nível de Brasil, de todas as redações que era cobrada. Eu comento essas redações lá. E, além disso, a gente tem várias redações corrigidas coletivamente com outras professoras, né? Esse curso de redação, eu vendo ele separadamente por R$ 397. Aqui, para quem entrar nessa turma, hoje vai estar saindo de graça para vocês. É um bônus aí, porque é a parte do que te leva à aprovação. É por isso que eu falei com vocês. Por que eu estou dando um curso de redação? Porque eu sei que se eu não te der isso, você vai ficar capenga. Como é que você vai chegar num concurso bem se você não estudou o que está te cobrando ali 50%, né? 50 pontos. E veja bem, então, olha só, para sistematizar aí para vocês. Sei que vocês estão desesperadas, querendo saber qual que é o preço, mas o que vocês vão ganhar se vocês entrarem hoje nessa turma?
A gente tem o curso central, que é o PPC, aqui. Tá com esse cadeadinho verde, porque vocês podem entrar. Isso aqui é outro, isso aqui é um sonho para vocês futuro ainda. Alguns não chegou nessa época, que é o curso do mestrado, né? O bônus de língua portuguesa que vocês estão levando, porque vai ter ali uma prova de língua portuguesa, você tem que chegar lá dominando, eu te expliquei. Isso aqui você precisa em todo concurso, né? Vai ter aquele curso que eu te falei que é de técnicas de estudo. Tem gente que vende só isso aqui. E além disso, ainda tem esse curso de redação que eu falei com vocês, esse bônus aqui, ó, que é redação descomplicada para professores, que só esse curso, gente, eu tenho alunos do curso de redação, custa aquele valor que eu falei com vocês. E nem todo cursinho vai entender essa dimensão do todo que eu falei com vocês, que é como leva à aprovação. Eu não estou te vendendo uma parte do conhecimento, eu estou te entregando o máximo que eu posso para você conquistar, né? Esse bônus de raciocínio lógico, que é com um professor muito bom, que as alunas gostam bastante da forma dele ensinar, e não acabou ainda, não acabou. E agora é o último momento aí para você saber o valor, né? Eu sei que vocês estão desesperados, porque eu sei que isso aqui é uma excelente entrega, né, gente? Eu não tenho dúvida disso. O último bônus aqui, esse aqui não tem para todos, porque eu sou sincera. Esse aqui, né, é um que depois, quando chegar amanhã, 23 horas e 50 minutos, acabou. Não tem mais. São 5 mentorias de acompanhamento que eu dou para vocês. Gente, mentoria é algo que a gente entrega muito valor. A gente vai ter ali pelo Meet encontros para eu te orientar. Como é que tá a trilha? Você seguiu, não deu certo? São horas que você pode conversar comigo, não é assim só eu falando. Você vai entrar lá no Meet. Professora, eu tenho vergonha, não tem problema. Tem professora que fica caladinha, mas está lá sempre. Tem professora que participa mais, tem professora que aproveita muito essas mentorias. Então, eu quero pegar na sua mão. Isso aqui não pode ser para todo mundo. Por que não pode ser para todo mundo? É algo que é muito mais qualificado, né? Eu tenho um número de pessoas para entrar no Meet. Então, amanhã, 23 horas e 50 minutos, esse bônus aqui não tem mais. Por que 5 mentorias? Porque eu sei que eu consigo acelerar o seu processo quando eu encontro com você 5 vezes até a realização dessa prova. E aí eu mensuro o tempo. Quantas vezes, né? Eu mensuro ali, ó. Um mês encontro com a professora, no outro mês encontro, nesse início eu sei que eu preciso mais. E aí eu consigo te acompanhar nesse processo. Só isso, gente. Só isso já valeria o valor que a gente paga, porque mentoria é algo que é inacessível, você poder tirar suas dúvidas todas, né? Isso aqui são mentorias coletivas. E aí não tem para todo mundo, em função disso que eu expliquei para vocês. A própria plataforma limita e não dá para a gente colocar 1000 alunos e colocar para tirar dúvida, né? Tem um número limitado ali, que fica dentro do âmbito da pedagogia, típico da gente ter ali um desenvolvimento melhor, né? E olha, é um curso online, já falei para vocês, que a gente reduz custos, que melhor aproveita o seu tempo. Professora, e o presencial? Morre lá 4 horas no presencial e não entrega método para vocês verem, não. Me conta. Fica lá 4 horas tendo uma aula sem método, sem objetivo, que você me conta o que dá. Você perde 1 hora do trânsito, mais outra para voltar, e não vou render não, porque eu acho que isso aqui não precisa mais a gente bater, não. E olha só, 1 ano de acesso. Eu sei que a maior parte das pessoas vai te vender esse curso aqui para esse concurso. É para Santa Luzia. Eu não estou te vendendo esse curso apenas. Eu estou te vendendo um curso que vai ficar 1 ano com as melhores oportunidades. Tem outras oportunidades boas aí, professoras? Olha, nós temos um estado aí que está indefinido, nós temos um colégio Tiradentes que parece que ia ser briga de foice, mas temos algumas questões aí que eu não vou nem entrar no mérito. Então, se sair o concurso do Estado, se sair o concurso, sei lá, da UFMG, do Cefet, você pode se preparar aqui para o PPC. É 1 ano de acesso. Então, olha só, quanto vale isso, gente? Sua estabilidade, quanto que vale seu tempo com a família, quanto que vale esses 5 mil reais sem sua cabeça estar rodando, professora? Você não vai perder seu emprego, você vai entrar de férias em paz. Apesar da direção, quem tem que estar com a cabeça preocupada nesse caso aqui, ó, é a direção que é indicada, tá? Por isso que eu falei com vocês, quem preocupa aqui, ó, é a direção. Mudou a gestão agora, pode mudar. O professor não. O professor não vai mudar, não. Ele é concursado, não depende de político. Ponto. Isso já é uma tranquilidade. Professor, eu não tenho dinheiro. É por isso que você tem que entrar. Se você não tem dinheiro, é por isso que daqui uns dias, daqui 5, 6, 7 meses, que é o prazo aí que deve demorar até
a homologação e tudo, que você pode estar aí ganhando os seus R$ 5.000. É para quem não tem dinheiro, é para quem não tem tempo. Se você tivesse, não tá nem tá me ouvindo, não, gente. Essa hora, me ouvindo aqui 1h30 falando, né? E aí, isso é questão de prioridade. Veja bem, essa transformação que eu falei com vocês, de ter essa tranquilidade, isso poderia custar, gente, 5.000, 10.000, 20.000. A gente está falando de uma vida, gente, de uma carreira. A gente está falando de um salário inicial de quase R$ 5.000. Eu mostrei aqui para vocês. Então, esse curso poderia, dentro da realidade imaginável aí para você, custar um mês do seu trabalho? Para você que vai ficar o resto da vida concursada? Claro que poderia. Professora, por que você não cobra isso? Porque o pessoal da educação me faz o favor de fazer os negócios mal qualificado, não entrega o valor que deveria e cobra preço muito abaixo, que não deveria ser coerente com a nossa formação. Então, profs, qual será o investimento para entrar para o PPC hoje, para garantir todo esse conteúdo que eu apresentei para vocês, esse monte de bônus que te apresentei e para manter o seu acesso durante um ano? O seu investimento será apenas de R$ 797 à vista, ou 12 de 81,46. Este é o investimento para conquistar a sua aprovação. São menos de R$ 3 por dia para você investir no seu futuro, para mudar a sua realidade financeira. Você tem até 7 dias. Professor, entrei e vi na plataforma que não tem nada disso que você me falou. Você pode pedir o seu reembolso. Nem vou te perguntar por quê, né? Talvez entrou, não gostou. Então, vocês podem entrar tranquilas em relação a isso. Experimenta e veja se é isso mesmo. Como que eu faço para pagar tudo isso? Matrícula, gente. Você pode dividir em até 12 vezes. Pode 2 cartões? Pode 2 cartões. Junta ali o cartão de um com o cartão de outro. A gente se vira para comprar tantas coisas que não tem necessidade, gente. A gente se vira para andar de iPhone, a gente se vira para comprar um salto que a gente não usa. E quando eu vendo conhecimento, vocês estão vendendo aquilo que ninguém tira de vocês, né? Você pode, né? Então, tomar um cartão emprestado com alguém, verificar como você vai fazer. No boleto, pode ser à vista, né? E tem que prestar atenção aqui, porque quando paga no boleto, demora um pouco para ser compensado. Isso é uma questão lá do banco, até chegar aqui para a plataforma anunciando que vocês chegaram. E ainda, olha, você pode fazer Pix. Está abertas as inscrições? Agora. Você não pode perder tempo, é agora. E as mentorias são limitadas, expliquei para vocês. Ah, professora, tem dó de mim? Não, aqui eu não tenho. Por quê? Porque eu saí da roça, gente. Saí da roça. Sabe qual que era meu lanche no cursinho que eu falei com vocês? Tinha uma pimentinha. E o meu paladar não é muito exigente. Eu adoro comer pimentinha até hoje. Era uma coisa que dava para comer no cursinho. Porque se fosse fazer um lanche, gente, não tinha dinheiro para pagar. Então, vocês acham que a gente, quando vende conhecimento, vai entender que isso aqui é um sacrifício? Eu não estou convidando vocês para o sacrifício. Eu não estou convidando vocês para o sacrifício. Diante de tudo isso que eu te expliquei, te mostrei o como, te mostrei o passo a passo, te mostrei tudo isso. Você tem duas opções. Colocar uma venda nos olhos e ainda colocar esse monte de coisa na sua cabeça e não posso, não dou conta, não tenho dinheiro, etc, etc. Você pode colocar isso. Você pode continuar sozinha? Consegue, professora? Consegue, mas é muito mais difícil, porque você vai ter que ler 9 cadernos de PCNs, mais entender método, mais entender biografia, tudo isso, então vai ser muito difícil vocês conseguirem isso. E, além disso, veja bem, você pode vir aqui comigo que eu te mostrei um passo a passo. Eu te mostrei um método. Eu te mostrei como você faz para seguir. Eu não mostrei muitas histórias assim hoje com os vídeos, igual a gente costuma mostrar, não falei muito para a gente não ficar muito longa a aula, mas tal como eu contei a história da Aline e daquelas professoras que eu contei para vocês, eu quero contar a sua história de sucesso, né? Quanto mais você demorar, mais tempo você está perdendo. Vem com a gente, vamos conquistar essa aprovação. Considero que é um excelente edital, tá bom? Então vamos conquistar essa aprovação, vamos aproveitar essa oportunidade, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.